Olá a todos, meu nome é Rafael Eudes e sou vice-presidente do ACS UFRJ Student Chapter. Olá, meu nome é Lurian Sigolo e sou diretora de projetos do ACS UFRJ Student Chapter. O ACS UFRJ Student Chapter é um capítulo estudantil vinculado à Sociedade Americana de Química. O grupo foi criado em 2017 e é coordenado pelos professores Peter Simon e Estevão Freire, do Departamento de Processos Orgânicos da Escola de Química da UFRJ. Atualmente, o grupo é formado por alunos de graduação e pós-graduação da Escola de Química e do Instituto de Química, além de professores do ensino médio, técnico e superior, do Cefet, IFRJ e Pedro II. O nosso objetivo principal é divulgar a temática da Química Verde em instituições de ensino fundamental, médio e superior e promover a adoção de princípios relacionados a processos químicos sustentáveis. Em junho deste ano, iniciamos uma série de palestras e entrevistas online sobre a Química Verde e seus temas transversais. Hoje, convidamos para a nossa entrevista o professor Estevão Freire, co-orientador do nosso capítulo estudantil, engenheiro químico e professor da Escola de Química com experiência em gestão e inovação tecnológica na indústria química, esverdeamento de cadeias produtivas, tecnologias verdes e identificação de oportunidades de agregação de valor a resíduos industriais. Seja muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né, podendo compartilhar algumas ideias com vocês, com todos, e com agradecimento e valorização do nosso capítulo estudantil. Obrigado. Olá, professor Estevão. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Sabemos que é evidente a carência de disciplinas relacionadas a alternativas sustentáveis na grade curricular de cursos de graduação. Por este motivo, hoje conversaremos sobre a configuração atual do ensino de Química Verde em cursos de graduação e o uso de metodologias ativas no meio acadêmico. Então, daremos início à nossa entrevista. Professor Estevão, o senhor possui um panorama de disciplinas que abordam a temática da Química Verde nos cursos de graduação da Escola de Química? Bom, na verdade, a temática da Química Verde já começa a permear todas as disciplinas da graduação, né? E pelo menos a ideia é essa, né? Que comece a permear a filosofia verde, né? De ensino, tanto nas disciplinas teóricas quanto nas disciplinas experimentais, para que haja uma nova maneira de pensar, né? A Química Verde tem 12 princípios, então se procura aplicar alguns desses 12 princípios, né, em todos os processos e produtos químicos da indústria química. Em relação às disciplinas, não existe ainda na grade curricular da Escola de Química uma disciplina que seja de Química Verde pura e simples, né? Aliás, o ótimo, né, sempre inimigo do bom, a gente está vivendo um momento de transição, né, entre a química antiga, vamos dizer assim, a química marrom, para a química verde, né? O ideal seria que a gente nem tivesse essa diferença de química verde. O ideal seria que a química fosse já verde, não precisaria ser chamada de verde. A química fosse a química, e essa química fosse verde. Que seria interessante que isso não precisasse ser discutido, né, nos currículos, ou tivesse uma disciplina. O ideal é que, como eu falei, que essa filosofia verde permeasse todas as disciplinas. Para isso, é claro, é importante a conscientização dos professores, do conhecimento dos professores em relação a essa nova filosofia, mas enquanto aqui no Brasil as coisas estão caminhando um pouco mais lentamente, a gente tem, inclusive, até viajado para outros lugares do Brasil, já dei algumas palestras sobre química verde, o pessoal não conhece, né? E não conhece nem internamente, né? Então, é importante, realmente, a gente ter um trabalho de formiguinha, de difundir esses princípios da química verde. Se não conhece na graduação, quando chega na pós-graduação, aí a situação é pior, né? Então, a gente tem que começar realmente a difusão dessa filosofia verde, essa maneira verde de pensar, e que a química verde seja realmente só a química, né, como eu falei. Então, é importante o esforço dos professores para poder disseminar essa filosofia
nas diferentes disciplinas que eles atuam. É perfeitamente possível a difusão dos conceitos de química verde em qualquer disciplina. Sempre é possível aplicar algum conceito ou outro, algum princípio ou outro da química verde em qualquer disciplina de um curso de graduação. O movimento da química verde tem crescido nos últimos anos, envolvendo as principais sociedades de química, como a IUPAC, além do setor industrial, universidades e órgãos governamentais. Desde meados dos anos 2000, várias instituições de ensino, pesquisa e associações profissionais e empresas das áreas de química e engenharia têm promovido eventos para a difusão da química verde. A partir destes eventos, qual a sua percepção sobre a abordagem do tema nas instituições de nível superior e quais seriam os principais obstáculos a serem superados para inserir este tema em cursos de graduação? Como eu falei, na verdade existe uma carência de conhecimento desse tema de química verde nos cursos de graduação, e o trabalho que essas instituições fazem, a Sociedade Brasileira de Química, a SBQ, a Associação Brasileira de Química e outras instituições, é muito importante. Eles trabalham na difusão desse conhecimento. O objetivo dessas sociedades, dessas associações, é a difusão da química, né? E que essa química seja verde. A química verde, na verdade, voltando um pouco a falar sobre a questão da importância da química verde no currículo e na pesquisa, principalmente, é importante que essa difusão se dê também na pesquisa. Se você for observar vários projetos de pesquisa de professores de graduação ou de projetos de aluno de pós-graduação, a química verde está inserida basicamente em algum aspecto do projeto. E é bom que seja assim. Então, na verdade, o esforço, quer dizer, de conseguir implementar a química verde pode ser feito através de projetos de pesquisa de iniciação científica, muitas vezes, através de projetos de extensão, e dessa forma a gente consegue abranger vários cursos, né, dando um caráter interdisciplinar, e eu acho que o caminho seria esse. Observamos que a química verde tem sido introduzida nas instituições de nível superior brasileiras de um modo geral, mas associada à experimentação. Boa parte das publicações nacionais deriva da química orgânica, e vemos que os experimentos sugerem novas formulações de roteiros práticos de procedimentos já existentes. Como podemos tornar a experimentação mais interdisciplinar? Isso é uma pergunta muito interessante, já que a química verde não é só, né, não vem só da química orgânica. Todas as químicas, a química inorgânica, os processos inorgânicos, podem se utilizar de princípios, né, podem ser aplicados os princípios da química verde nesses processos e, consequentemente, nos produtos, evitando o uso, por exemplo, de materiais tóxicos, de matérias-primas tóxicas, procurando usar matérias-primas renováveis, de fonte renovável, da nossa biodiversidade. As pesquisas têm que caminhar nesse sentido. E caminhando também no sentido de você obter, na verdade, essas matérias-primas sem precisar chegar no princípio ativo, tentar obtê-las, tentar usar a matéria-prima no sentido mais bruto, porque se você faz separações sucessivas, você acaba gerando resíduos também, como por exemplo, para você isolar um princípio ativo para a indústria farmacêutica. Há geração, em várias etapas das reações, há geração de resíduos em cada etapa. Diferentemente da petroquímica, onde uma reação de polimerização, você já tem o polímero pronto, né? Então, eu acho que, então, na verdade, a química analítica também pode ser uma importante fonte de uso, você monitorar os processos para que não se chegue em gasto de energia e tempo desnecessários, que é um princípio da química verde também, o menor gasto energético. Então, é possível aplicar em tudo isso, e nas experiências, nos experimentos práticos,
procurar se usar também maneiras diferentes, ainda mais agora que essa pandemia trouxe uma oportunidade bastante grande para a gente, de jogos, laboratórios, vídeos, e em relação a todas as áreas da química verde, não precisa ser só proveniente da química orgânica. Em quais aspectos a circulação de conhecimentos e práticas sobre química verde em cursos de graduação podem contribuir para a formação de graduandos em química e áreas correlatas? Contribui de uma forma total, super importante, né? Na verdade, como você pode montar projetos interdisciplinares, né? Vamos supor, projetos de engenharia interdisciplinares, juntando alunos da engenharia química, da química industrial, de outras engenharias. Então, eu acredito que esses projetos de extensão são muito importantes dentro da química verde, né? São, e não só dentro da universidade, mas para fora da universidade, no sentido de seminários, palestras, algumas coisas em relação a alunos do ensino médio, até o próprio CHEP tem alunos e professores também das escolas técnicas. Eu acho que essa união, essa congregação de esforços, com certeza vai fazer uma difusão bastante grande da química verde, e aí a química verde vai ser só a química, não vai ser só a química verde, porque a química verde já vai ser, a química já vai ser verde por natureza, sem precisar muito esforço. Quais são as principais metodologias ativas atualmente utilizadas no ensino de Química Verde nos cursos de graduação da Escola de Química da UFRJ? Bom, na verdade, esse é um tema que está começando a aparecer, já um tema que já existe, mas começando a aparecer mais fortemente agora, devido ao ensino remoto, às aulas online, né? Então, as metodologias ativas, elas se prestam muito a esse tipo de abordagem, né? Que eu saiba, não existem muitos professores utilizando essas metodologias. Antes da pandemia, né, já existia, eu conheço alguns professores que já utilizavam algumas metodologias ativas, e eu mesmo estava começando a implementar isso também nas minhas disciplinas. Isso permite, metodologia ativa, na verdade, você transfere o foco do professor para o aluno, né? O foco da aprendizagem, quem tem que aprender é o aluno. E o professor, ele fica sendo um orientador, né? Um facilitador, um direcionador da aprendizagem do aluno. Em vez do professor, vamos dizer assim, despejar conhecimentos, né, no aluno, o aluno vai fazendo projetos e vai tirando as suas dúvidas entre os próprios colegas e com o professor. Então, existem várias maneiras de a gente tentar implementar as metodologias ativas. Eu acho que elas vieram realmente agora para ficar, e eu acho que tem muitas opções por aí. Você tem, por exemplo, a aula chamada aula invertida, onde o professor ele acaba passando alguns materiais de estudo, exercícios, vídeos, vários tipos de materiais, né? O aluno estudar, né? Durante o horário fora da aula, e no momento da aula é o momento que os alunos se encontram para discutir as respostas, discutir com o professor, tirar as dúvidas, muitas vezes em grupo, e isso é uma tendência que eu vejo assim que realmente muito importante. Então, além da chamada aula invertida, você também tem as metodologias de solução de problemas, né? Chamados PBL, Problem Based Learning, né? Que você também coloca um problema prático para o aluno vai ter que, para os alunos, né, normalmente eles trabalham sempre em grupo, então você coloca um problema prático, o aluno vai ter que utilizar recursos, informações, com a ajuda do professor, para resolver aquele problema. Esse problema pode durar uma aula, de uma aula para outra, um problema mais simples. Esse problema pode abranger uma disciplina como um todo, um grande problema, onde o professor vai poder abordar todas as unidades, os tópicos da disciplina, da ementa, abordar nesse problema. Então, existem várias maneiras do aluno poder ser o foco da sua própria aprendizagem hoje.
Não se tem mais, então, o professor como aquela pessoa que despeja, né, conhecimento. Hoje não existe mais isso. Nós temos a internet com informações aí bastante disseminadas, todo mundo pode obter informações, mas o novo papel do professor que eu vejo nas metodologias ativas é realmente o facilitador, o orientador, né, da aprendizagem do aluno. Aí as pessoas muitas vezes dizem, então não precisa de professor. Não, precisa de professor justamente para esse papel de orientar e direcionar o ensino, né? Ah, isso vai facilitar, a gente não aprende as coisas sozinho, né? Muitas vezes a gente consegue aprender uma ou outra coisa sozinho, mas o novo papel do professor seria esse, na minha opinião. Nota-se que na maioria das instituições de ensino superior brasileiras existe uma preocupação e um tratamento de questões ambientais emergentes em disciplinas de graduação e atividades extracurriculares, como oficinas, minicursos, palestras, capítulos estudantis, ligas acadêmicas e projetos de extensão. Qual a importância da atuação de projetos de extensão na universidade para a divulgação de temas correlacionados à química verde para a sociedade? Uma importância muito grande, como já falei, os projetos de extensão têm uma importância fundamental para agregar alunos de várias áreas, não só da mesma área, não só do mesmo curso, mas de vários cursos. Então, eu acredito que seja sempre muito importante. E uma coisa também que na sua pergunta, há também a menção da questão ambiental, né? A questão ambiental é um dos aspectos, né, muito fortes da Química Verde, mas a gente tem que olhar sempre para outros aspectos, né? Claro, a gente tem que olhar para uso de não uso de materiais tóxicos, como eu já falei, quer dizer, e olhar o projeto, olhar um processo como um todo, sempre. Então, eu acredito que esses projetos de extensão que sejam feitos, né, de uma maneira integrada e pensando do início do projeto até o final, né, como é que vai se dar. Claro que muitas vezes não é possível você ter 100% de um projeto totalmente verde, mas você consegue esverdear uma boa parte do projeto. Então, como eu falei, então, na verdade, então, os projetos de extensão estão cada vez mais importantes dentro da universidade. Existem alunos que podem conseguir, inclusive, créditos de extensão para terminar seu curso. Hoje, a extensão é um parâmetro importante. A gente sabe que na universidade a gente tem o ensino de graduação, a pesquisa e a extensão. Muitas vezes, o professor ele passa num concurso para dar aula geralmente na graduação. Claro que ele vai fazer também pesquisa e vai também participar de projetos de extensão. Na nossa área tecnológica, a área de extensão não é uma área tão forte assim, ou tão conhecida, ou às vezes, muitas vezes, os professores não sabem nem como fazer projetos de extensão. Mas a coisa está mudando. Então, eu acredito que a extensão está sendo cada vez mais pontuada na valorização docente. O docente que faz extensão é um docente também visto de uma outra forma. Então, e isso é importante para a sociedade, porque nós trabalhamos numa universidade pública que nós temos que dar essa resposta para a sociedade. E os projetos de extensão são os projetos que mais nos aproximam da sociedade. Não que os nossos projetos de pesquisa sejam projetos de pesquisa endógenos ou muito internos, não. Os projetos de pesquisa também têm que contemplar soluções para a sociedade. Mas a extensão eu vejo como uma maneira mais próxima do professor estar com os alunos, divulgando os seus trabalhos ou fazendo trabalhos em conjunto com a sociedade. E quem ganha com isso, obviamente, então é a sociedade. Usualmente, associa-se uma imagem negativa à indústria química. Qual o impacto da universidade na formação de profissionais para a indústria de transformação e na sua atuação no desenvolvimento de produtos sustentáveis menos agressivos ao meio ambiente? Na verdade, a imagem da indústria química, quando se pensa em químico, isso aí tem muita química, como se fosse uma coisa ruim. Mas a gente sabe, a gente que é da área da química sabe que tudo hoje tem produtos químicos. Os produtos químicos podem ser bons ou ruins, dependendo da concentração, da dose, até o próprio remédio. O remédio, se tomado em excesso, é ruim.
tomado em pequena quantidade, ele é bom. Então, para a formação do profissional, é muito importante que ele já tenha essas noções da filosofia verde de agir, para que ele saia da universidade já pronto para atuar numa indústria com essa visão, né? Felizmente, as indústrias também, nós temos várias indústrias hoje com essa visão verde, essa filosofia verde, então fica muito mais fácil do profissional trabalhar, ou então mudar simplesmente essa visão que existe em indústrias, vamos dizer assim, marrons, né? Porque o contrário de verde é a marrom, a química marrom e a química verde. Seria muito interessante que tivesse uma química só e ela fosse só verde, como eu já comentei. Então, é importante que o profissional da química ele possa se estudar bastante essas áreas da química verde, que contemplam vários aspectos, como eu falei, né? Aspectos de uso de matéria-prima renovável, uso de catalisadores, maximização de reagentes nos produtos. Isso, obviamente, vai gerar menos resíduo, uma química mais segura, uso de substâncias benignas, né? Que não tenham um grau de toxicidade elevado, porque isso vai um grau de toxicidade irá prejudicar tanto o ser humano quanto o ambiente. Então, é importante o conhecimento de todos esses princípios para que o profissional saia imbuído disso, dessa filosofia, para poder aplicar no seu dia a dia, que isso seja parte do seu dia a dia. Filosofia verde, ela entre no sangue das pessoas. Possa entrar, que a gente não precise pensar, agora eu vou pensar na química verde. Não, a química verde já tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? E, de certa forma, até já é assim muitas vezes. Você já vê muitas vezes a busca, por exemplo, em alimentos, né? O reaproveitamento de alimentos, numa indústria de alimentos, por exemplo, o reaproveitamento de alimentos numa cozinha, né? Coisas que eram jogadas fora, você está reaproveitando, você está vendo o valor nutricional, substituindo substâncias perigosas por substâncias, quando eu falo substâncias verdes ou aditivos verdes, são aditivos que são provenientes, muitas vezes, de matérias-primas renováveis, né? E uma coisa que eu queria chamar a atenção, na verdade, existe a química verde e a química do verde, como fala o meu ex-professor e colega fala dela, a química verde, na verdade, é a química, essa filosofia que eu acabei de falar, que engloba várias áreas. A química do verde é a química das matérias-primas renováveis, que é uma parte da química verde. E, muitas vezes, você pode usar uma matéria-prima renovável e essa matéria-prima renovável, no final do processo, você vai passar por um processo que não seja verde. Eu só usei uma matéria-prima renovável, mas durante o processo houve algumas coisas ali que não fossem muito verdes, hein? É possível. Então, existe uma diferença. A química verde é a aplicação dos princípios. A química do verde é o uso simplesmente de alguma matéria-prima renovável, mas você tem que olhar para o processo, sempre olhar como para o todo. Basicamente isso. Professor, como está inserido o ensino da Química Verde nos cursos de pós-graduação? Bom, especificamente na pós-graduação da Escola de Química, o professor Peter Seidel me convidou para dividir uma disciplina chamada Introdução à Química Verde, na pós-graduação da escola, e nós percebemos uma dificuldade, um desconhecimento dos alunos em relação a temas ligados à Química Verde. Nessa disciplina, a gente propõe dar várias aulas sobre sustentabilidade, por exemplo, temas como sustentabilidade, mudanças climáticas, métricas em química verde, e é uma disciplina, como a área da química verde é uma área multidisciplinar, nós temos especialistas em várias áreas, nós convidávamos várias pessoas para falar especificamente sobre esses temas que eu citei. Então, isso trazia uma grande riqueza para os alunos, né? E aí sim eles começavam, então, a se inteirar do grande universo, né, abordado pela química verde. E é muito interessante que eles também faziam os seus projetos, a gente separava alguns materiais para eles trabalharem, e eles apresentavam depois rotas verdes de determinados produtos que nós propunhamos, né? Então, era muito interessante esse tipo de trabalho, ou seja, os alunos eram protagonistas desse aprendizado. A gente não chamava nem de metodologia ativa, simplesmente a gente propunha os trabalhos para eles, eles apresentavam em grupos,
A gente sabe que o tempo da pós-graduação é um tempo muito mais curto que da graduação, nosso curso é trimestral, mas nós tivemos ótimos resultados, um ótimo retorno em termos de aprendizagem dos alunos na Química Verde. Então, isso especificamente na Escola de Química. O nome da disciplina é Introdução à Química Verde, né? A gente está pensando também em alguma coisa assim na graduação, mas, como eu falei, futuramente a gente deseja que não haja necessidade de uma disciplina chamada Introdução à Química Verde, porque a Química Verde vai estar permeada em todas as disciplinas da graduação, graças aos professores que vão colocar exemplos, vão colocar estudos de caso em determinados processos e produtos que usem princípios da Química Verde, né? Principalmente materiais que não sejam tóxicos para o ser humano ou para o meio ambiente, né? Então, muito obrigada, professor Estevão, pelas excelentes contribuições e pelo compartilhamento com a comunidade da UFRJ. Por meio desta entrevista, podemos reforçar a importância da consolidação da Química Verde no meio acadêmico, destacando o papel do ensino e a formação de professores. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, né, compartilhando algumas ideias e dividindo essas ideias com vocês e com todos que estejam agora nos ouvindo. Muito obrigado. Caso o público queira conhecer um pouco mais do nosso trabalho, fiquem à vontade para entrar em contato conosco por meio do nosso e-mail e das nossas redes sociais. Obrigado a todos pela participação.